Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre a temática que tomou conta das redes sociais, tanto a nível nacional quanto internacional. A torcida do Barça no Brasil e fora não fala de outra coisa. Afinal de contas, supostamente, o Deco foi numa entrevista e entregou qual é o plano tático da equipe para a próxima temporada. Com a chegada do Nico Williams, o Dani Olmo vai jogar de falso 9 e o Rafinha vai atuar como camisa 10. A galera só tá falando disso. E aí eu venho fazer aquele papel do cara chato, você já tá acostumado, é assim que funciona por aqui, em que eu vou te dizer o que realmente foi falado nessa notícia e não é tão extremo, não é tão definitivo quanto os boatos na rede social dão a entender que foi a tal entrevista do Deco que aconteceu hoje mais cedo. E claro, no final do vídeo a gente vai participar da brincadeira que tá bacana, né? Todo mundo dando a sua opinião de como que esse time vai ficar caso o Nico Williams chegue. Eu vou participar também, vou trazer aqui algumas possibilidades. Mas antes da gente ir para esse conteúdo, eu tenho que pedir o teu engajamento. É a troca. Tu me dá engajamento, eu te trago o conteúdo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Já se inscreveu? Então vamos lá. Vamos falar sobre a tal da entrevista que todo mundo está comentando. Se você acompanha várias páginas de Instagram, contas no Twitter, enfim, que falem especificamente do Barcelona, você deve ter visto alguma notícia nessa direção, de que o Deco tinha confirmado. Vai ser assim que o Barcelona vai jogar quando o Nico Williams chegar. O que é uma notícia extremamente impactante, porque primeiro ele está confirmando que o Nico Williams vai chegar, algo que até então a diretoria do Barça ainda não tinha feito. Jornalistas especialistas em mercado afirmam que vai acontecer, mas a diretoria nunca confirmou. E mais do que isso, ele está entregando o que o treinador vai fazer para encaixar a chegada do jogador. Pô, isso aí é uma notícia que tem que ser comentada no mundo inteiro. A manchete do Mundo Deportivo, que é um dos principais jornais que cobre o Barcelona, o principal, para a gente falar com todas as letras, o principal jornal que faz cobertura do Barcelona no mundo, a maioria das notícias que são reproduzidas tem como origem o Mundo Deportivo, quando o assunto é Barcelona. Ele trouxe a seguinte manchete, Deco confirma o plano tático do Barça com Dani Olmo como falso 9. Peraí. Eu não traduzi o texto, que eu quero deixar esse vídeo o mais verossímil possível, o mais apegado aos detalhes possível. Então eu não traduzi o texto, eu traduzi só na fala, mas você conseguiu ler aqui quando apareceu o texto, e mesmo não sendo fluente em espanhol, tenho certeza que você não teve dificuldade para fazer a tradução por conta própria. Deco confirma o plano tático do Barça com Dani Olmo como falso 9. Essa é a manchete. Pô, aí a galera enlouqueceu. Ele confirma o plano tático do Barça com o Dani Olmo como falso 9. E deixa eu fazer uma ressalva. Mais cedo, a primeira manchete, porque teve uma atualização, e infelizmente eu não consegui o print da primeira versão, porque eu não sabia que ia mudar, mais cedo a manchete citava o Nico Williams. Deco confirma o plano tático do Barça com Dani Olmo como falso 9 e Nico Williams aberto pela esquerda. Era mais ou menos nessa direção. Então eles tiraram uma parte da manchete, mas mesmo assim continua sendo uma manchete muito chamativa, né? Todo mundo enlouqueceu, olhou aquilo ali e falou, caramba, tá tudo confirmado, né? A teoria que tinha tomado conta das redes sociais, em que o Nico Williams seria titular e o Rafinha jogaria por dentro, tá confirmado. O Deco acabou de falar numa entrevista e a galera começou a reproduzir. Só que quem é um pouco mais malicioso, sabe como funciona um pouco o famoso caça-clique, de você soltar uma manchete muito chamativa pra galera clicar, pra galera se interessar, e no final da notícia às vezes acaba percebendo que não é exatamente a ideia transmitida pela manchete que a notícia está confirmando. Isso daí é um costume muito antigo e muito presente ainda hoje, tanto na mídia internacional quanto na mídia brasileira. Deve ter clicado e lido a notícia com um pouco mais de cautela. Eu fiz isso
E quando você abre a notícia, tem o famoso subtítulo, que já dá uma amenizada na manchete. Qual é a manchete? Deco confirma. Pô, então já está decidido, ele confirmou. Só que o subtítulo já fala o seguinte, o diretor de futebol azul-grená anuncia que a raiz da chegada, no caso, por consequência da chegada de um grande ponta, pode-se jogar sem um 9 fixo. Então, peraí. Ainda agora tu me falou que ele já confirmou que vai ser. Agora no subtítulo você já me falou que pode ser. É outra parada. Você concorda comigo? Que não é a mesma coisa? Beleza. Então, já desmentiu a própria manchete. Então, o Deco não falou que vamos jogar, mas que podemos, talvez, jogar dessa maneira. E que o Dani Olmo é que vai ser esse cara. Isso realmente ele falou que é uma possibilidade. Só que aí tem mais um detalhe. Isso é só o subtítulo. Tu vai para a notícia. A notícia tira ainda mais peso da manchete. O repórter pergunta pro Deco sobre buscar um reforço, sobre buscar um nome para ser o substituto do Lewandowski com as mesmas características. E aí o Deco responde: se você ficar obcecado em buscar um substituto da qualidade de Robert, o Lewandowski, não vai dar certo. Ferran se converteu em um 9 importante. E se vier Nico ou Luiz, então ele já nem confirmou que é o Nico. Pode ser o Nico, pode ser o Luiz Dias. Se vier, podemos sim jogar até sem um 9 fixo. Irmão, a manchete te enganou. E todo mundo que leu ela e tomou como verdade absoluta. Porque o que ele estava dando a entender é: o Nico vai chegar? O Dani Olmo vai jogar de falso 9? Lewandowski é obrigado pela participação especial, dá uma segurada lá no banco. Aí tu vai pro subtítulo, já não é bem isso. Já é uma possibilidade. Então talvez o Lewandowski seja banco, talvez o Lewandowski seja titular. E quando tu vai pra notícia propriamente dita, a fala verdadeira do diretor do Barça, ele já tá apresentando jogar sem um 9 fixo como uma alternativa a quando o Lewandowski não puder jogar. Completamente diferente, tu concorda comigo? Do que vinha sendo noticiado, né? Do que a galera vem falando aí nas redes sociais. Eu acho que a banca quebrou mesmo quando o Fabrício Romano repercutiu. O Fabrício Romano é um cara que tem muita credibilidade, principalmente quando o assunto é mercado. No aspecto tático, ele nem costuma se meter muito. O Fabrício Romano não é um cara que vem discutir tática, falar jogador tal no lugar de jogador tal. Ele não se propõe a isso, ele fala mais de mercado. E aí, pô, uma notícia dessa, o mundo inteiro tomando conta, ele fez parte. E aí ele repercute. Só que se você olhar, e isso daqui é algo que sempre me chama a atenção, ele faz muita questão de deixar claro que a notícia não é dele. Ele faz o post, ele coloca na legenda, segundo o Mundo Deportivo. Ei, galera, não sou eu que tô falando, tá? É segundo o Mundo Deportivo. Quando é assim, tu já sente que o jornalista, ele tá repercutindo porque é um tema do momento, mas ele não tem muita certeza se é verdade. Então, ó, não sou eu que tô falando, é os caras. Segundo os caras, a formação do Barça para a próxima temporada vai ser essa. Bem aqui, comentem a respeito. E a galera nos comentários, né? Eu acho que esse foi o momento definitivo em que o público, né? Em que os torcedores do Barça internalizaram como uma notícia. Não havia dúvida nenhuma, afinal de contas, até o Fabrício Romano tá falando sobre isso e ele nunca falou. Ele disse que falaram. Certo? De maneira que, para você que criou expectativa, infelizmente, não está confirmado por ninguém de dentro do Barça que o Nico Williams vai chegar. Faço aqui um parêntese, eu acho que vai, tá? Mas não é eu achar que a negociação vai acontecer. Significa, não é porque eu acho que a negociação vai acontecer, vai se concretizar. Não é por isso que vai, é o que eu acho, é a minha opinião, mas não é informação. E em nenhum momento o Deco deu a entender que essa variação tática seria a opção primária.
certo? Mas é uma das possibilidades. É aí que a gente entra no que é a parte mais gostosa mesmo. Eu sou chato pra caramba quando eu fico me propondo a explicar que o que te criou tanta expectativa, na verdade, não é exatamente o que você estava pensando. Deve ser muito chato me acompanhar, por favor, não parem, porque senão o canal morre. Mas eu preciso fazer, da minha natureza fazer desse jeito. E feito isso, a gente pode ir para a parte divertida, que é discutir se o cara vier, como é que vai ficar. A minha opinião é que o Nico Williams, ele não chega com aquela proposta que muitos, não só brasileiros, tá? Mas principalmente no Brasil, a gente tem de titular, que é o cara que joga todo jogo 90 minutos e só não atua se estiver lesionado. Existem os titulares que têm essa configuração, mas a maioria dos atletas no futebol atual, eles não ficam marcados dessa forma, a não ser que não tenham reserva que vale a pena ser utilizado. A chegada do Nico Williams é justamente para que haja um rodízio maior no ataque do Barcelona e a gente não chegue na reta final da temporada tendo o Rafinha e o Yamal como recordistas de minutagem do futebol mundial, certo? A chegada de um ponta sempre foi esse o grande questionamento da torcida à formação do elenco do Barça. Se nós não tivermos um ponta reserva, qualquer lesão, desgaste ou suspensão de um dos nossos pontas mata o nosso time. E era uma dúvida, era um questionamento que era válido, né? O Nico Williams vem para dar essa resposta. Agora já não estamos mais numa situação tão extrema, repito, caso, que ainda não está confirmado, o Nico Williams chegue. A gente não está mais numa situação tão extrema. Então, na minha visão, a gente vai ter, na função de camisa 10, um camisa 10. Não vai ser um ponta improvisado, porque ele pode ser camisa 10. Eu acredito que, numa configuração normal, é o Dani Olmo que joga ali na função de camisa 10 e o reserva imediato dele é o Fermin. Pô, então o Rafinha vai ser reserva? O Nico Williams vai ser reserva? Não. Só que eles vão rodar muito. É importante que a gente lembre que tanto o Nico Williams quanto o Rafinha podem jogar também do lado direito do ataque. O Nico Williams começa a carreira como ponta direita, ele vira ponta esquerda depois. O Rafinha é a mesma coisa. A melhor versão dos dois a gente viu pelo lado esquerdo. O auge deles é pelo lado esquerdo. Mas eles fazem a função do lado direito com toda tranquilidade, estão mais do que acostumados a isso. Então, Rafinha, Yamal e Nico Williams, eles vão rodar muito. E nos momentos mais cruciais, no mata-mata de Liga dos Campeões, num El Clássico de Campeonato Espanhol, num duelo contra o Atlético de Madrid, que eu continuo não enxergando como um candidato a grandes troféus, mas é o tipo do time que você pode tropeçar e por conta disso deixar de ganhar um grande troféu. Eu não acho que o Atlético de Madrid pode, mas assim, não está entre os principais candidatos à Liga dos Campeões, ao Campeonato Espanhol, enfim. Mas ele pode atrapalhar um dos principais candidatos de chegar ao seu objetivo. Nesses jogos cruciais, mais difíceis, mais complexos, ali eu acho que a característica dos jogadores é que vai ser crucial para a decisão do treinador. O que eu quero? Eu quero um 9 fixo, então eu tenho o Lewandowski para jogar por ali. Não é um 9 fixo que eu quero. O que eu quero é um falso 9, muita mobilidade, troca de posições, todo mundo no ataque trocando. Aí o Dani Olmo atua por ali. Não, eu quero uma referência, mas eu não quero uma referência fixa. Eu quero um cara que saia bastante para os lados, que vá se conectar com o Yamal, que venha para se conectar com o Nico Williams, que tenha velocidade para atacar as costas da defesa. Aí vem o Ferran Torres. Característica vai definir muito dependendo do que o jogo estiver pedindo. E isso afeta não só a escalação inicial, mas mudanças que aconteçam ao longo da partida, né? No caso específico da ponta, o Nico Williams é um cara mais driblador, o Rafinha é um cara mais definidor. Se você está enfrentando uma defesa muito fechada, com os jogadores muito próximos, os meio-campistas colados nos defensores, o zagueiro de mãos dadas com o lateral direito, eu vou precisar de um driblador para achar espaço. Talvez nesse contexto o Nico Williams tenha preferência em relação ao Rafinha. No entanto, se eu estou indo para um jogo de trocação franca, eu tenho espaço para contra-atacar em velocidade.
O adversário tá me atacando e me deixando atacar. Cara, aqui prevalece o Rafinha. Na minha opinião, e eu sempre faço essa ressalva, eu não estou aqui para ser a voz definitiva do debate, eu só quero participar. Discordou, concordou, pode deixar aí nos comentários, sem nenhum tipo de problema. Nos jogos em que o Barcelona vai decidir a temporada, o Rafinha está à frente do Nico Williams no momento. Rafinha está à frente do Nico Williams. Mas o Nico Williams vai ter minutagem e participação em partidas que são típicas de um titular. Por conta do rodízio que vai acontecer bastante. Beleza? De maneira que eu prometo fazer um vídeo mais completo explorando um pouco essa informação porque é muito bacana. Para quem não sabe, estou finalizando a montagem do nosso cenário, onde a gente vai começar a gravar os vídeos quando a temporada se iniciar. Aonde a gente vai ter ali um estrelão, para quem não sabe o que é o campo de futebol de Botão, e o time de Botão, um do Barcelona e o outro com cores neutras, para a gente sempre fazer a análise do encaixe tático entre as equipes, e eu vou, dentro dessa perspectiva, tentar ilustrar para você como deve ser o posicionamento e o funcionamento do sistema do Barça com e sem o Nico Williams para a próxima temporada. Mas aqui nesse vídeo, um pouco menos aprofundado, eu resumo o que a gente acabou de dizer. No quesito característica, a gente tem jogadores bastante diferentes e todos de alto nível. É isso que você pode querer de um elenco. A visão do time titular imutável e que todo jogo é aquele, a não ser que alguém se lesione, não existe no futebol atual. No futebol do mais alto nível, não existe esse time titular fixo, a não ser que os teus reservas não sejam grande coisa. O time do Barcelona já não está mais com esse problema de não ter reservas que permitem essa rotação. E com isso em mente, olha as opções que o Barcelona teria com a chegada do Nico. Jogar o Nico pela ponta, o Rafinha por dentro e o Yamal do outro lado. Pra gente ter um time muito direto. Pra gente ter um time de ataque o tempo todo e bastante vertical. Jogadores que quando pegam a bola estão sempre pensando em como fazer para ela terminar dentro do gol rapidamente. Dependendo do adversário que estiver sendo confrontado. Essa é a melhor situação possível para a equipe ter. É o melhor comportamento possível para o nosso ataque. Nós também podemos ter Rafinha, Dani Olmo e Yamal. Quando a gente estiver precisando de muita capacidade de definição pelos lados, no entanto, um pouco mais de controle por dentro. Eu vou jogar com o PSG. Se eu perder o controle da posse de bola no meio campo, os caras vão me amassar. Então eu preciso do Dani Olmo, um terceiro homem de retenção de posse, junto de Pedro e De Jong, para bater de frente com Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves. Mas ao mesmo tempo eu preciso que os meus pontas aproveitem os espaços que os laterais deixam e sejam maravilhoso a conjugação, e sejam um desafio aos laterais adversários e sejam uma ameaça para aproveitar os espaços deixados pelos laterais. Ou eu posso me encontrar numa situação em que o adversário é muito fechado. Ele se fecha com muita gente, tenta sair no contra-ataque. Pode ser uma Inter de Milão, pode ser um Atlético de Madrid. Ali eu preciso de drible. Drible curto. Drible em velocidade. Matar o sistema defensivo com um gingado. Aí eu tenho 3 jogadores que são especialistas nisso. Se a gente for fazer os 10 melhores dribladores da atualidade, esses 3 estão. Nico Williams, Dani Olmo e Yamal. O Dani Olmo mais no drible curto, estilo jogador de futebol de salão. O Yamal não tem nem como descrever. E o Nico Williams um cara de drible que traz da ponta e puxa para o meio. Mas não para por aí. Tem mais opção. Porque tem o nosso camisa 9. E se eu estiver enfrentando um adversário em que, por exemplo, o Real Madrid, os zagueiros são muito físicos, como é o caso do Rudiger, mas ao mesmo tempo tem a velocidade para acompanhar quem se movimenta na frente da área. O Rudiger é especialista nisso, né? Fazer a marcação homem a homem e acompanhar o adversário para onde ele for. Eu preciso de um centroavante inteligente.
Eu preciso de um centroavante que saiba a hora de se conectar com os jogadores fora da área, a hora de ficar lá preso entre os zagueiros para segurar os dois dentro da área, que seja matador, porque nós vamos ter poucas oportunidades, mas que se entender que o espaço pode ser mais interessante para quem vem de trás, consiga enganar o zagueiro na movimentação. Aí é o Lewandowski. Vocês não lembram da aula que o Lewandowski deu nos clássicos? Quando ele deu um baile no Rüdiger, tanto no 4x0 quanto no 5x2. É jogador para esse tipo de partida. Não, peraí. Nós estamos enfrentando uma equipe em que os zagueiros são muito fortes, não se mexem muito. No entanto, a linha adiantada dele, se eu tiver velocidade para contra-atacar, pode ser extremamente interessante. Um Bayern de Munique, que tem o Pamecano muito veloz, mas não muito inteligente, e o Jonathan Tah muito inteligente, mas não muito veloz. Vamos ver como é que vai funcionar essa dupla de zaga. Eles marcam muito alto, a gente tem espaço para o contra-ataque, o que eu quero aqui é velocidade. Ferran Torres. O Tiburon, nessa última temporada, se mostrou um nome muito interessante. Explosão, velocidade, atacar as costas da defesa, ele recebe e mata. A mordida do Tubarão. Tem ele. Não, peraí, pô. Agora o que a gente está enfrentando, na verdade, é uma equipe que se defende muito bem e que, independentemente das movimentações que aconteçam, os jogadores ficam estáticos e eu preciso de 4 jogadores de criatividade e capacidade de definição. Eu preciso de alguém que faça esses jogadores se sentirem desconfortáveis de estarem parados. Pegamos o Atlético de Madrid. Dani Olmo de falso 9. Dani Olmo de falso 9, Rafinha, Nico Williams e Yamal. Eu tenho drible, eu tenho movimentação, eu tenho troca de posição e eu tenho qualidade no passe para aproveitar os poucos espaços. Dependendo do adversário, nós temos peças para mudar a maneira da equipe jogar e amassar. Esse vai ser o Barcelona com o Nico Williams, que, repito, ainda não foi confirmado. Não estou trazendo a informação, mas na minha opinião, certamente vai ser o reforço que o clube vai trazer para a ponta nessa temporada. Se você acha que não, que vai ter um time titular fixo, independentemente do adversário, que esses rodízios estão só na minha imaginação, pode falar aí. Se talvez eu tenha esquecido de alguma situação que você acha interessante para utilizar algum desses jogadores, também pode deixar bem aí. Repito, não tenho pretensão nenhuma de acabar com o debate, eu só quero participar. Participa comigo. Comenta se você acha que eu estou certo ou errado. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque é esse teu engajamento, essa curtida e essa inscrição que faz a gente crescer para levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugrana espalhados pelo mundo inteiro. E por hoje aquele abraço. A gente encerra por aqui e até o próximo vídeo.